Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Pedro Martins, que é o responsável por contratações, do Cruzeiro nessa temporada, que deu entrevista ao programa do canal do Nicola e foi perguntado sobre alguns nomes que foram especulados e o que ele falou, resumindo no geral, sobre expectativas de reforços para o Cruzeiro nessa atual temporada, que lembrando, mesmo com o Cruzeiro com a chegada de alguns jogadores, igual o Palácios, o Lucas Silva, o Paulo Vitor, o Arthur Gomes, tem conversas com o Matheus Pereira, que eu vou comentar aqui também, não deve parar por aí, mas que no geral o Cruzeiro já tem um elenco muito próximo daquilo que gostaria e tem poucas peças assim que o Cruzeiro vai buscar nessa janela que eu vou comentar aqui com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conta aí com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos, que já está bem próximo. Essa meta nossa até o final do próximo mês, então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, sem dúvida já me ajuda bastante. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado da Leon, que te dá R$25 ao você fazer o seu registro, vindo pelo meu link aqui embaixo na descrição. Super simples, você faz seu registro lá com e-mail ou número de telefone e já vai ter esses R$25 para começar a apostar, e aposta grátis, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você apostar nos próximos jogos do Cruzeiro, por exemplo, em casa contra o Goiás, contra o Curitiba, 2 partidas com o Cruzeiro jogando Independência, e que lembrando, no valor do seu primeiro depósito, você fazendo o seu registro, além de, se você quiser ficar só com esses R$25 para apostar, tem a opção também de você depositar um valor e ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Por exemplo, você depositou 50, vai ter 100, depositou 200, vai ter 400 e assim por diante. O link da Leon tá aqui embaixo na descrição. Bom, então eu vou deixar aqui o trecho dessa live onde o Nicola pergunta para o Pedro Martins sobre alguns nomes que, no caso, foram especulados no Cruzeiro, e a resposta aí do diretor da Raposa. Cara, se eu começar a entrar a quantidade de jogador que foi sugerido aqui pra gente, não vai ter fim. Uma coisa que é importante falar, Nicola, a gente tem um departamento de mercado que é muito ativo, Então, no Cruzeiro a gente dividiu, Eu tenho uma área de scouting, que são pessoas que estão analisando os mercados que são os mercados alvos do Cruzeiro hoje. E eu tenho uma área de mercado que fica prospectando para avaliar se essas possibilidades levantadas já são reais, Então o Cruzeiro liga para muita gente, liga para vários empresários, liga para vários clubes. E isso não quer dizer que ele fez proposta. Então, muitas vezes a gente vê clube que sai na imprensa que o Cruzeiro tá atrás de um monte de gente. E, na realidade, o que aconteceu pode ter acontecido uma ligação para entender o que está acontecendo, como que está esse jogador. E não necessariamente o Cruzeiro demonstrou um interesse real ou formalizou alguma proposta. Bom, então dá para ver sim, claramente que o Cruzeiro com certeza busca vários nomes no mercado, e isso basicamente, apesar de eu sempre trazer alguns nomes até mais difíceis do Cruzeiro contratar na maioria dos casos, no geral eu sempre falo isso para vocês, Pode ser que tenha sim essa chance de acontecer e que o Cruzeiro sem dúvidas busca muitos nomes. Isso mesmo desde quando já estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Vocês vão lembrar de uma entrevista do Pesolano que ele afirma, que mais de 300 nomes foram, por exemplo, monitorados pelo Cruzeiro na janela do ano passado, Por exemplo, no início e no meio da temporada. Mais de 300 nomes, e o Cruzeiro trouxe o quê? 10% disso? Então, com certeza, tem um jogador que ligou para saber como está a situação, contratual e tudo mais, mas às vezes não vai evoluir para uma proposta de fato oficial, e isso com certeza acontece, ainda mais em janela do meio do ano, é o que mais tem especulação, então acaba surgindo vários nomes, que eu vou deixar aqui alguns exemplos para vocês, até tirei aqui alguns prints, igual aqui do zagueiro o Lucas Gasal, de 23 anos, do Atlético Goianiense, jogador que seria quase como o movimento do Lucas Oliveira, que veio para o Cruzeiro, saindo do Atlético, jogador que não está sendo uma peça fundamental, jogou a Série A bem na reta final do ano passado, mas que nesse ano tem sido muito mais reserva do que titular. Vocês lembram que trouxe essa informação aqui no início do mês, acabou que foi isso, Teve essa especulação e não teve mais nenhuma atualização nesse caso aqui do Lucas Gasal. Teve outros nomes igual, principalmente do futebol argentino, o Léo Godoy, lateral direito do Estudiantes. Vocês vão lembrar que, por exemplo, não deu em nada, Teve essa especulação, que o Cruzeiro estaria interessado, tudo mais, que poderia fazer uma proposta, e ficou por isso. O Cruzeiro trouxe o Elivelton Palácios e não vai mais buscar nenhum lateral direito no mercado. Então você vê que o Cruzeiro sim procurou, teve informações, mas que não fez essa proposta adiante, até pelos outros nomes que já vinham sendo especulados e depois contratados. Outros jogadores para o meio de campo foi, por exemplo, o jogador do Godoy Cruz, o Gonzalo Abrego, jogador de 23 anos, muito bom, trouxe aqui também para vocês, jogador que diferentemente do Léo Godoy, que o Cruzeiro estudava, fazia uma proposta, esse aqui com certeza deve ter sido só uma olhada, no futebol sul-americano, e que sem dúvidas é um bom jogador.
pelo que eu vi, o contrato dele se encerra no final desse ano, então eu sinceramente ficaria de olho se eu fosse o Cruzeiro. Um bom jogador aí, o Gonçalo Abrego, mais um, né, daqueles que foram especulados aqui na Raposa, e tem vários mesmo. Vou deixar outros aqui, ó, o Cantígio, jogador do Corinthians, que é com a função de primeiro volante, o colombiano, que tem contrato com o Corinthians até o final do ano, não deve renovar. Se aparecer uma proposta para ele sair, com certeza as partes concordariam. Jogador também que foi especulado no mês passado, o lateral direito Natan, na época que o Cruzeiro buscava um jogador para essa função, o lateral do São Paulo, que não vinha sendo utilizado pelo Rogério Ceni e nem pelo Dorival Júnior. Foi mais uma das alternativas, então dá pra ver que o Cruzeiro, sem dúvidas, especula vários nomes, mas não quer dizer que vai trazer todo mundo, né? Até tem vezes que eu trago aqui no canal, até mesmo de fontes confiáveis, o Cruzeiro procurou tal jogador, só que aí sempre vai ter um engraçadinho pensando que, né, eu vou trazer vídeo aqui então só quando o cara estiver anunciado no perfil do Cruzeiro. Pelo amor de Deus, o vídeo teria 400 visualizações, mas porque no geral o Cruzeiro busca assim muita gente, não é loucura, é realmente assim, se todo jogador que esse cara falasse que chegasse pro Cruzeiro, o Cruzeiro teria 4 times, realmente teria até mais. Até o Pesolano falou que o próprio pessoal do Cruzeiro que trabalha lá dentro especularam mais de 300 nomes para o Cruzeiro. Isso daí dá o quê? 30 times titulares. Imagina então o que surge aqui para nós, que é até menos do que isso, né, do que sai. E geralmente quando sai ainda é jogadores que o Cruzeiro só procurou, mas que não está com conversas adiante. Então queria aí dar esse atento aqui para vocês. Vale lembrar também que o Cruzeiro no mercado de transferências dessa atual temporada meio que já está encaminhado. Por quê, Gustavo? Já chegou aí o Elivelton Palacios para essa função de lateral direito, possivelmente para ser um reserva do William e fazer um papel também como zagueiro pelo lado direito. Não ficaria surpreso se ele assumisse a titularidade. Até o Igor Formiga indo lá para o futebol português, porque não teria espaço nesse setor, que já é do William, do Elivelton, e agora também não teria espaço para um terceiro zagueiro. O Lucas Silva chegando para o meio de campo agrega, não é um atleta que o Cruzeiro, por exemplo, tem em mente para ser o primeiro volante de marcação, e pode chegar um jogador para esse setor, né? Um cara ali mais de marcação. O único jogador que eu teria o melhor exemplo para dar assim seria o Flávio, né? Mas que está com conversas para renovar e assinar de novo com o Al Taon, lá da Arábia Saudita. Apesar do Bruno Henrique também fazer esse papel de primeiro volante, eu não acho que ele é um cara tão marcador, pelo menos não pelo que eu vi. Mas enfim, pode ser uma alternativa, por que não, né? Então o Cruzeiro deve buscar aí nesse mercado mais um jogador para essa função. Com a chegada do Arthur Gomes, que já tem conversas avançadas, eu vejo que não vai ter a necessidade de mais pontas no atual elenco, acho que já está bom. Isso se não perder o Bruno Rodrigues, né? E assim, para a função de meia, eu acho que o Cruzeiro precisa de mais uma opção, até porque tem a chance do Daniel Júnior sair, do Nicão também, tomara, né? Porque dá uma aliviada na folha salarial, e temos apenas o Matheus Vital. Foi especulado o Crispim, o El Cetadini, enfim, acabou que essas conversas não avançaram. O Matheus Pereira, se chegasse, poderia sim fazer esse papel, mas poderia jogar também de ponta esquerda, ponta direita. Então, se o Matheus Pereira chegar, vai ser uma exceção, né? E tomara que chegue, seria uma exceção aí que, assim, seria muito útil para o Cruzeiro e que poderia atuar qualquer uma dessas funções. Vale lembrar então assim que no geral o Cruzeiro contratando o Matheus Pereira e o Arthur Gomes, que já estaria muito bom no setor ofensivo, iria atrás de, se aparecer boas oportunidades no mercado, um zagueiro e um primeiro volante. Não é loucura, ou até o próprio Paulo André, o Pedro Martins nessa entrevista falou, né, que o que o Cruzeiro já tem no elenco é bom, é suficiente, mas se aparecer algumas oportunidades, o Cruzeiro está atento nesse mercado de transferências, que ainda tem um bom tempo aberto, né? Nós estamos só no dia 12 de julho, ele abriu no dia 3 e vai até o próximo dia 2 de agosto, então daqui para lá muita coisa vai acontecer e o Cruzeiro sempre de olho no mercado, nem que seja, né, em nomes para a próxima temporada. Bom, sobre o Matheus Pereira também, mais tarde eu trago um vídeo somente sobre ele aqui no canal, mas o Pedro Martins comentou um pouco sobre o jogador e não falou muito, né? Falou apenas que, no caso, o atleta é muito cruzeirense e tudo mais, que tem interesse em jogar no Cruzeiro, e foi isso. O Cruzeiro que, assim, já fez de tudo pro Matheus Pereira, no caso, as atualizações que temos aqui é isso. Realmente o Cruzeiro já fez de tudo e que vai esperar agora o atleta sinalizar se vem ou não para a Raposa. Apesar dele ter sido oferecido para o Flamengo tem outras prioridades no mercado, como por exemplo o Claudinho, que é o jogador que estava no Zenit, tem também o De La Cruz, do River Plate, que seriam os alvos 1, 2, 3, e o Matheus Pereira, se aparecer, seria apenas a quarta opção. Então pode ser uma alternativa? Sim, mas pelo que parece, se ele vier para o Brasil, realmente seria para o Cruzeiro, a menos que, nossa, tem uma reviravolta muito grande nessa história, que como tá demorando, né, acaba tendo essa percepção ruim, mas assim que tiver outra atualização, eu trago também aqui para vocês. No geral, eu vejo que o mercado do Cruzeiro nessa temporada foi um mercado bom, eu só teria, no caso, feito algumas outras opções, escolhas, por exemplo, a zaga, não é a zaga que eu começaria uma Série A, apesar de que, se você for analisar, o Oliveira e o Castan não estão dando conta do recado, não é isso.
mas não seria a dupla de zaga que eu começaria uma primeira divisão do Campeonato Brasileiro. É óbvio, né? O Cruzeiro cheio de dívidas e tudo mais é um pouco complicado, mas teve investimento para fazer, sem dúvidas, trouxe jogadores para os setores e, na minha opinião, não priorizou tanto os dois zagueiros, a zaga mesmo, quanto deveria. Além disso, na função de ponta esquerda, né, que era a minha crítica aqui, que o Cruzeiro não tinha nenhum reserva para o Bruno Rodrigues, e o Cruzeiro fez questão de consertar isso bem, né, no mercado de transferências, trazendo o Arthur Gomes, na teoria para ser um reserva imediato, mas pode jogar também junto, e também o Paulo Vitor, né, para essa função de lado esquerdo que o Cruzeiro, sem dúvidas, vinha precisando. Pedro Martins também falou, né, sobre análise de contratações, que no geral passa por muitas pessoas até ser efetivado. Até o Nicola perguntou sobre o Nicão, né, por que trazer o Nicão? Até porque o estilo de jogo dele era muito diferente do Pesolano e continua sendo do Pepa. Não é à toa que ele não deslanchou com nenhum dos dois treinadores, né, pela questão de intensidade e tudo mais. E o Pedro Martins até que saiu bem, né, pela pergunta, porque realmente é difícil entender os motivos, mas um dos principais seria essa questão de ser um atleta experiente e poderia ser uma aposta, né, pelo tudo que ele já demonstrou. Até no vídeo que eu falo quando ele é contratado, não vou ser hipócrita aqui, eu falei que sim, poderia ser uma alternativa, ainda mais com o Cruzeiro não pagando todo o seu salário, que não deu certo. E ainda se não der certo, o Cruzeiro pode acabar liberando, né, o atleta nesse meio do ano, se aparecer outros interessados. Então, nem custaria tanto assim para o Cruzeiro em questão de salário, quanto seria um contrato de 2 anos, 3 anos, que aí eu não era a favor. Então, quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você tem achado no mercado de transferências até aqui. Basicamente 4 reforços confirmados, se o Matheus Pereira chegar seria 5, tendo a possibilidade de mais um primeiro volante e um zagueiro caso apareça, e ainda tinha gente que me chamava de doido, né, quando eu falei que o Cruzeiro iria buscar de 5 a 7 reforços. Pode pesquisar aqui no YouTube, 5 a 7 reforços no Cruzeiro News, você vai achar esse vídeo, que eu já falava isso desde o início do mês de junho, que o Cruzeiro iria muito forte nesse mercado. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Contei com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui no canal aparecendo na tela para vocês e o link embaixo na descrição da Leon para você começar a postar. Valeu, galera!